dia novamente, estamos gravando aqui o nosso encontro. Quarta-feira é dia de GSO, Gestão de Sistemas Operacionais. Então, vamos ao assunto que nos traz aqui hoje, né? Primeiramente, antes de adentrar no tópico de hoje, a parte de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de arquivos e periféricos, vamos fazer um breve review no assunto da aula anterior, né? Que nós falamos sobre kernel, que é o núcleo do sistema operacional, falamos sobre o shell, que é esta camada intermediária, e falamos sobre versão. Na verdade, nós pegamos aí praticamente 2 quartas-feiras abordando este assunto, e se ainda pairar alguma dúvida, a gente pode retomar isso em algum momento para esclarecer possíveis dúvidas a respeito. São conceitos que não interferem na sua usabilidade, ou seja, você sabe usar, mas muitas vezes não conhece o que ocorre por trás dos bastidores. E o que nós mencionamos nas 2 últimas aulas foi justamente isso, né? O que é o núcleo do sistema operacional, o programa, o código dele, né? O que é o shell e as versões e edições das mais diferentes tipos, né? Nós temos aqui dentro do Windows várias versões e edições do Windows. No próprio Android, aí no smartphone de vocês, também temos várias edições e versões, e assim sucessivamente em vários outros tipos de sistemas operacionais, tudo bem? E aí, dando aqui agora um Alt Tab, alternando de janela, e vamos falar sobre a parte de gerenciamento de processos. Bom dia, Alisson. Gerenciamento de processos, gerenciamento da memória, gerenciamento de arquivos e periféricos, que também é, digamos assim, uma das funções elementares do sistema operacional, né? Quando a gente chama de função elementar, é aquela que garante, digamos assim, que é a base, né? O sistema operacional ele tem que permitir que você gerencie processo, que na verdade não é você, que ele gerencie processo para você. Ele precisa também gerenciar a utilização de recursos de memória. Tudo bem? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Fala, Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada? Oxe, levantou sozinho, prof. Calma aí, deixa eu tirar. Tranquilo, Rodrigo. Ó, eu dificilmente uso o smartphone em reuniões aqui. Eu não gosto nem de usar, mas das poucas vezes que usei, percebi que acabei esbarrando a mão sem querer e ficava levantando toda hora aqui, mas sem problema. Então vamos lá. Retomando o raciocínio, a aula de hoje, conforme vocês puderam acompanhar na chamada, nós vamos abordar a parte de gerenciamento do sistema operacional referente a processos, referente à memória, como o sistema operacional faz esse gerenciamento de memória, ou seja, verifica se tem memória, se não tem, se dá para carregar um programa para vocês usarem, se não dá, como é que ele gerencia os arquivos, que tipo de arquivo? Todos. Qualquer arquivo que você armazenou, um jogo que você instalou, uma música que você tenha baixado, qualquer coisa nesse sentido, toda informação, tudo que você salva no computador, o sistema operacional gerencia, tá ok? E, por fim, gerenciamento de periféricos. Lembrando que periféricos é um termo que se refere, vamos lá, sendo bem redundante, a tudo que está no entorno do computador, né? Entre aspas, na periferia do computador. É reconhecido como periférico todos os dispositivos instalados a um computador. Teclado, mouse, impressora, qualquer acessório que você instale no computador para que ele, digamos assim, ganhe alguma funcionalidade ou apenas um acessório em si, é determinado, gerenciado pelo sistema operacional como periférico, porque está no entorno do computador, tudo bem? E o sistema operacional também tem esta função de gerenciar, de reconhecer esse dispositivo, entender quem ele é, se comunicar com ele e dar a você, usuário, nós, a possibilidade de utilizá-lo, desde que tudo esteja dentro dos conformes, beleza? Então, a aula de hoje será sobre este tópico aqui. Eu estou com uma apresentação aqui para quem está chegando e está colocando bom dia aqui no chat. Bom dia para todos. Vou compartilhar minha tela, vou perder a visão aqui do chat. Qualquer coisa, levantem a mão, também não adianta que eu não vou ver, né? Abram áudio e perguntem, tudo bem? Vou aqui compartilhar minha tela.
e vou seguir uma apresentação a respeito do assunto aqui, que eu preciso disponibilizar isso na aula ainda. Só mais um momentinho. Pergunta, estão visualizando a apresentação aí? Conseguem ver? Sim, professor. Sim. Opa, Sim. legal, legal. Hoje está funcionando normalmente. Essa semana aí tem ocorrido uns delays, tem atrasado, mas hoje está ok. Bom, vamos lá. Pessoal, funcionamento do sistema operacional, parte interna, tá? Como disse, já falamos sobre kernel, núcleo e versão, ponto. Vamos agora à parte de gerenciamento de processos, memória, arquivo e periféricos. Bom, primeiramente, né, o conceito de sistema operacional já foi apresentado, né? Ou seja, todo programa ou conjunto de programas, né? Porque muitas vezes pode ser mais do que um, que combinados entre si permita que você dê uma finalidade de uso, que você consiga operar um equipamento, e como eu digo, computador, não apenas computador, mas computador, uma Smart TV, um smartphone. Hoje estamos com uma amplitude um pouquinho maior, tá? Então, já sabemos aqui o que é um sistema operacional, tá? E estamos estudando já há algumas semanas como ele funciona internamente. Bom, temos uma ilustração aqui, ó, simbolizando etapas nesta comunicação. O usuário, obviamente, entendam por todos nós que utilizamos um computador, um equipamento computacional, como podemos classificar, que assim fica uma questão até mais ampla, né? Porque quando eu falo computador, parece que é somente o computador que age dessa maneira. Mas hoje eu digo dispositivo computacional ou algo similar. Aqui eu tenho o usuário, que seríamos nós, os softwares, que são os programas. Quais programas? Diversos, né? No momento aqui, eu estou utilizando dois em particular. Eu estou usando o Google Chrome, como já mencionamos como exemplo nas aulas anteriores. Quem é o Google Chrome? É o navegador de internet do Google. Chama-se Chrome. Com este programa, eu acesso a internet. Programas, sistemas operacionais, aplicativos estão dentro do segmento classificado como software. Logo abaixo vem o sistema operacional. O sistema operacional é este assunto aqui que nós estamos tratando, é o personagem principal, é o nosso protagonista. No meu caso aqui, estou usando o computador, é o Windows 10. Para quem estiver com um smartphone usando Android, obviamente Android. Quem estiver com um iPhone, enfim, estará usando outro sistema operacional. Mas, importante, o sistema operacional permite que você utilize outros softwares e possa acessar, gerenciar os seus recursos, gerenciar não, utilizar, dar uma finalidade aos seus recursos de hardware, que são os equipamentos. Então, você, nós, usuários, temos vários aplicativos, softwares, rodando em cima do sistema operacional para que a gente possa, digamos assim, dar uma finalidade de uso ao nosso equipamento. E o sistema operacional, ele fica nesse intermédio. Ele gerencia o funcionamento do software, permitindo que o usuário nós utilizemos e consulta aqui a disponibilidade e a possibilidade de entrega, né, do hardware. Porque não adianta, por exemplo, eu instalar, por exemplo, um software que eu não tenha dispositivos de hardware que sejam compatíveis. Muitas vezes ele nem permite. Quando você insiste, né, mesmo sabendo que é incompatível, porque tem os chamados corações valentes. Quem é o coração valente? É o convicto da teimosia. Vamos lá, todo software, todo programa, ele tem requisitos básicos de instalação.
o que são os requisitos básicos de instalação. Ele determina qual é o mínimo, qual é o equipamento mínimo que você precisa ter disponível no teu equipamento para que você possa instalar este programa. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, se no meu computador, no meu notebook, eu tivesse apenas 2 GB de memória RAM e quisesse aqui instalar o Windows 10, ele permitiria? Sim, permitiria. Por quê? Porque ele exige no mínimo isso. Porém, o mínimo não significa que ele vai funcionar com um desempenho satisfatório, mas o mínimo. Agora, se eu coloco menos, se eu tenho menos que o mínimo disponível, dá para instalar? Veja bem, a recomendação do fabricante, aquela empresa que passou ali, talvez, um bom período, às vezes anos, desenvolvendo este software, este sistema operacional, encontrou no meio do seu projeto um denominador comum para memória, para processador e para espaço em disco. Então, se você não preenche esses 3 requisitos, ou seja, o seu processador não é capaz de gerenciar os processos gerados por esse sistema operacional. A sua memória RAM não é suficiente para poder disponibilizar para uso todas as funcionalidades desse sistema operacional. E a sua unidade de disco também não está comportando, não cabe. Mas mesmo assim, você dá um jeito e instala. O que vai acontecer com este equipamento, digamos assim, a curto prazo? Ele vai parar de funcionar. Então, quando você, instala um aplicativo, um programa ou mesmo um sistema operacional contrariando as recomendações de hardware do fabricante, não significa que você está redescobrindo a roda. Significa que você não sabe ler uma recomendação. E eu estou aqui ironizando não para fazer graça, mas para fazer sentido. Sempre que vocês contrariarem a recomendação do fabricante, não tenham dúvida. Se funcionar, vai funcionar muito abaixo daquilo que seria considerado adequado. E aí a pergunta que fica para vocês, Funcionar mal resolve o nosso problema? Não. Então, se é para você ter um sistema Professor, operacional... Pois tem uma não, diga. pergunta. Pois não. Então, sobre esse quesito, por exemplo, o overclock. Mesmo se eu fazer um overclock, eu estaria, como eu posso dizer, eu estaria estragando mais do que estragaria se eu estivesse usando normalmente, porque o overclock em si ele já estraga o processador, as peças que você fez, esse processo. Eu estaria estragando mais ainda do que eu estivesse estragando usando normalmente? Como eu não estou vendo quem fez a pergunta, por favor, quem é que falou, só para poder me referir direto Thiago. a você? Oi, Thiago, bom dia. Então, Thiago, o assunto aí, ele está direcionado à parte de IMC, porém, eu gosto dessas coisas, Ele está direcionado à parte de IMC, mas como aqui estamos também tratando de gerenciamento de processos, e quem executa processos é o processador, então você falando em overclock, você me dá a possibilidade de comentar a respeito, porém, eu preciso posicionar a turma. Tá ok? Para que a turma entenda do que nós estamos tratando aqui. Primeiramente, aqui é uma parte de sistema operacional. No sistema operacional, ele gerencia processos. Tá ok? Já vou chegar lá, Thiago. Vou aproveitar aqui até avançar o slide aqui. Gerenciamento de processos. Os processos são todas as instruções que o processador precisa executar. Ponto. Processador é a unidade central de processamento, também conhecido pelo acrônimo de CPU. Fechou? Todo processador, quando você compra, ele tem um modelo, O fabricante disponibiliza um modelo, com uma determinada característica, uma quantidade de núcleos e uma frequência, hoje, na escala de gigahertz. A frequência de um processador está relacionada a capacidade que ele tem de executar ciclos de instruções. Então, assim, o que é um ciclo de instrução? É
o tempo que ele leva para executar um conjunto de processos. Ou dentro de um processo que exigem várias tarefas. Porém, muitas vezes, ele não executa isso de uma única vez. Ele precisa fazer vários ciclos de processamento. E estes ciclos de processamento são vários, milhões, bilhões de ciclos de instruções por segundo um processador executa. Isso é medido na frequência de gigahertz, os processadores mais modernos. O Tiago perguntou sobre overclock. Clock, traduzindo ao pé da letra, relógio. Relógio é uma ferramenta, né, um dispositivo que serve para nós como referência de passagem de tempo. Tudo bem? Então, dentro da chamada teoria da computação clássica, para medir a capacidade, a frequência de um processador, nós usamos esta escala chamada de frequência de clock. Por que clock? Porque clock, para nós, é uma referência a relógio. Traduzindo ao pé da letra, clock é relógio. Relógio é um marcador de passagem de tempo. O processador, quando ele executa um processo, e dentro desse processo existem lá centenas, milhares, bilhões de instruções, ele precisa dividir isso em várias partes. Daí a expressão milhões de ciclos por segundo, ou bilhões de ciclos de instruções por segundo. Quando eu altero este clock, esta frequência, para mais, nós praticamos o que o Tiago acabou de perguntar, overclock. Eu acho que o termo over, né, que significa acima, a mais, já dá para ter uma noção. Um overclock, quando nós praticamos o overclock de um processador, nós aumentamos a frequência dele. Tudo bem? Isso faz com que este processador aumente a sua capacidade de executar processos. Quem executa os processos é o processador, e quem acompanha isso para disponibilizar para o usuário é o sistema operacional. Tudo bem? Vou dar um pouquinho mais de atenção agora ao overclock e já volto aqui para o nosso tema, tudo bem? Para responder o Tiago. Então, primeiramente, eu queria externar para todo mundo o que é um overclock. É aumentar a potência do processador. Ponto. Aí, o Tiago perguntou se isso vai danificar mais ou menos o processador e os demais dispositivos envolvidos. Depende. Existem processadores, Tiago, que eles são produzidos, fabricados, já para isso, para a prática de overclocking. Principalmente os processadores que vêm com esta pegada gamer, tudo bem? Para jogos ou para processamento gráfico. Geralmente, o overclock é mais usado para jogos. São processadores, digamos assim, de um custo mais elevado, digamos assim também, e tem este viés, é mais voltado para jogos. Ele já vem dentro do projeto de arquitetura de fabricação dele, com este preparo para receber um acréscimo na sua frequência de clock. Porém, vou fazer uma analogia aqui, muito simples para vocês me entenderem. Quando o processador é fabricado desta forma, ele já vem com um padrão de dissipação térmica, preparada para isso. O que é a dissipação térmica? O que é o conjunto de dissipação térmica? O processador, a unidade central de processamento, ele executa, como eu falei ali, ciclos de instruções por segundo, isso é o clock. Dentro do processador, que é um semicondutor à base de silício, nós temos ali vários núcleos, dependendo do modelo e do valor, né? Nós temos processadores hoje com 10, com mais de 20 núcleos. Processadores de servidores, de estações gráficas, são absurdos. Dentro de cada processador, dentro de cada núcleo, nós temos milhões de transistores miniaturizados, todos eles trafegando elétrons, porque é um dispositivo eletrônico. Esta frequência que exige, digamos assim, processamento utilizando
Transistores aos milhares, né? Quanto maior a capacidade do processador, mais transistores embutido, miniaturizado ele possui. E por ali trafegam elétrons. Cada ciclo de instrução, e são bilhões de ciclos de instruções, isso vai aquecer, porque nós estamos falando de uma propriedade da física. Por onde trafegam elétrons em grande quantidade, a temperatura aumenta. Elétrons é uma propriedade da partícula, da matéria. Eu tenho o núcleo, que é neutro, o nêutron, eu tenho o próton, que é positivo, e eu tenho o elétron, que circula. Nosso corpo circula elétrons. E dentro de um transistor, que é um projeto, um termo eletrônico, um dispositivo eletrônico, trafega elétrons. Esta circulação, essa quantidade em termos de bilhões de instruções, de transistores executando instruções, aquece em demasia. Então, eu preciso ter um conjunto para dissipar a temperatura. Isso chama-se conjunto de dissipação térmica. Quando o processador vem de fábrica com este recurso de overclock, ele já vem preparado para isso, Thiago. Tudo bem? E aí, você sofre menos desgaste do equipamento. Você precisa de uma dissipação térmica mais eficiente, ou seja, o cooler, né, que faz a ventoinha, que dissipa o calor, mais o dissipador térmico, que é uma placa, muitas vezes de cobre, tá, que fica embaixo do processador. Posso mostrar isso para vocês numa imagem aqui antes de terminar a aula. Mais a pasta térmica, que é um dispositivo também que a gente coloca entre o dissipador e o processador, e tudo isso é o conjunto de dissipação térmica para dissipar essa temperatura. Porém, não é apenas a temperatura que está em jogo, né? Quando você altera a frequência do processador, é óbvio, você tem um consumo maior de energia. Então, obviamente, um processador produzido para overclock, ele também, na sua configuração, quando você compra esta máquina pronta, ela já vem com uma fonte de alimentação. Fonte de alimentação é o componente do computador que é responsável por transferir eletricidade para o conjunto. Todas as vezes que eu aumento o overclock, eu estou executando uma taxa de ciclos de instruções maiores, então eu estou consumindo mais energia elétrica. Por consequência, eu preciso de uma fonte também projetada para isso. Então, o que nós podemos concluir, Tiago? Que quando você compra um equipamento que já vem pronto, preparado para receber essa sobrecarga, o desgaste pode até ocorrer a longo prazo, mas ele é preparado para isso. Por exemplo, um superatleta, um jogador de futebol, por exemplo, geralmente tem lesões no tornozelo, tem lesões no ligamento do joelho, porque são as articulações que ele mais sobrecarrega ao longo da sua carreira. Isto é inevitável. Alguns mais, outros menos. O que tem que fazer é que quando tem lesão, trata. No caso de um eletrônico, você vai desgastando. Em algum momento pode sim ocorrer uma falha. Mas, repito, quando nós compramos um processador que vem de fábrica pronto para isso, ele tem muito menos desgaste. E aí também depende, Thiago, da maneira como você utiliza esse overclock. Tá? Agora, se você tem um processador comum, você tem um conjunto de dissipação térmica comum também, que não foi preparado para receber um overclock. A sua fonte de alimentação, basiquinha, de 250 watts, que é a mais simples que tem. Se você, né, configurar o seu processador para aumentar a frequência de clock dele, só para fazer um teste, não tem problema nenhum. Se você usar ali um pouquinho, tá, testou um dia, outro. Agora, se você insistir nisso por muito tempo, aí sim, provavelmente você vai diminuir sensivelmente a vida útil, não somente dele, mas também da fonte, que diretamente é a que fica mais, é diretamente envolvida, a fonte e a dissipação térmica. Se a dissipação térmica não suportar, ele trabalhar numa temperatura muito elevada, né, tudo bem que se sobrecarregar a temperatura, ele desliga. Mas tudo isso leva a um desgaste prematuro. Tá ok?
Então, se você pensa em fazer overclock e o teu computador não foi projetado para isso, o mínimo que você deve fazer é pensar o seguinte: bom, eu preciso então reforçar a minha dissipação térmica, eu preciso trocar o meu cooler, a ventoinha, melhorar o dissipador, investir nessa dissipação térmica, e preciso também colocar uma fonte melhor. Mas isso não impede que em algum momento ele vá dar problema sim, porque você está trabalhando fora da frequência original dele. Há um desgaste. Mas quando você compensa isso, mesmo ele não tendo sido projetado para, se você compensar, né, for coerente, ele consegue durar muito mais. E aí, repito, para a gente poder ir encerrando por conta do horário. Depende das condições de uso. Tanto o overclock produzido, preparado de fábrica, quanto aquele feito em casa, o caseiro, cara, não existe overclock eterno. Se você operar sempre no overclock, o desgaste também será inevitável. E aí, voltando à analogia que eu ia fazer e não fiz, o overclock do processador equivale, por exemplo, à nossa frequência cardíaca. Todo mundo sabe o que é frequência cardíaca. É a frequência em que o nosso coração bate. Cada um tem a sua frequência cardíaca de repouso. Quando nós estamos parados, meditando, em alfa, a frequência cardíaca em repouso, ela apresenta um número de batimentos menor. À medida que você, de repente, toma um susto, isso se eleva, você se assustou, o seu sistema emocional te dá um choque e você dispara a sua frequência cardíaca. Isso mesmo parado. Agora, se você, né, é um super atleta, um ultramaratonista, e resolve fazer uma caminhada e uma corrida matinal de domingo e correr 30, 50 quilômetros, a sua frequência cardíaca estará muito alta. Porém, como um atleta que faz isso sempre, o teu organismo, o seu sistema cardiovascular está habituado a isso. E ele vai, digamos assim, funcionar bem. Uma pessoa sedentária que não tem o hábito de dar nenhuma caminhadinha, não sobe escadas, é devota de elevadores e escada rolante, resolve acompanhar um ultramaratonista. Ou melhor, vai fazer uma prova de triatlo. Cara, a frequência cardíaca de uma pessoa sedentária, ela sobe demais. E se você não está condicionado para isso e expõe o seu sistema cardiovascular a um desgaste extremo por um período muito elevado, isso pode trazer algum problema. Tudo bem? Da mesma forma que quando você altera a frequência de clock do processador e por tempos muito prolongados, a frequência, a durabilidade dele também sofre um desgaste. Porém, aí nós temos duas seções. Aquele que vem de fábrica para isso, que vem preparado para dissipar a temperatura e para corresponder à demanda de consumo de energia elétrica, e aquele que é feito em casa e vai ao bom estilo coração valente, que compra a briga e fala, eu posso. Yes, I can. Porém, não pode. Aliás, até pode. Testa, faz o teste, mas depois volta para a frequência normal, senão, com certeza, vai desgastar. Mas não é do dia para a noite, tá, Thiago? Não é fiz overclock hoje, o computador torra amanhã. Não. Ele continua durando, mas você vai perceber que, com a médio e longo prazo, você sente, sim, ele vai perdendo um pouquinho a vida útil dele reduz. Mas se for para fazer um teste, usar uma vez ou outra e voltar ao normal, não tem problema. O problema é você persistir, manter o overclock com o tempo todo. Aí o ideal seria você comprar um processador com essa capacidade que tenha sido produzido para isso, tudo bem? Turma, eu dei uma parada aqui no gerenciamento de processos para explicar o overclock. O assunto está indiretamente ligado ao nosso, porque processador é quem gerencia processo. Então, eu acabei dando uma voltinha aqui para explicar essa questão do Thiago. Tudo bem, Thiago? Entendi completamente, professor. Obrigado. Beleza, deixa eu voltar aqui para a gente ir encerrando. E depois do intervalo,
Depois do intervalo, a gente continua com essa parte de gerenciamento de processo, memória, arquivo e periféricos, porque isso é... A pergunta do Tiago me fez parar para explicar algo que serve para todo o resto. É básico. Se o teu computador suporta, ele vai. Se ele não suporta, o sistema operacional vai avisar para você que não está bom, respeita, toma cuidado que pode dar problema. Mas vamos dar uma parada agora, tá ok? E depois do intervalo nós voltamos para concluirmos esse assunto aqui, tranquilos. Pessoal, bom almoço para vocês. Estou interrompendo aqui a gravação.